O Evangelho é pregado aos pagãos e entre os judeus que tinham abraçado a fé, surge essa dúvida a respeito de se as leis observadas pelos judeus relativas à alimentação, à purificação, deviam ou não continuar sendo observadas. Haverá depois o Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos e os anciãos se reúnem para tratarem desse assunto, sobretudo depois com o apostolado de São Paulo, convertendo os pagãos. Então, se era preciso que os pagãos que se convertiam fossem circuncidados, se era preciso que eles se abstivessem de comer aqueles alimentos proibidos pela lei de Moisés, e assim por diante. Mas Pedro tem uma visão, e não apenas isso, mas também o fato de que o Espírito Santo foi dado àqueles pagãos, como diz São Pedro, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Então eles glorificaram a Deus. Deus foi mostrando para eles que aquelas prescrições haviam caducado, que aquelas prescrições tinham um caráter provisório. Agora, eles estavam na nova aliança, eles faziam parte do novo povo de Deus. E a salvação, como São Paulo depois explicará, São Paulo que se debruçou mais sobre esse assunto e nas suas cartas explica que a lei foi dada como um pedagogo. A salvação vem por meio de Jesus Cristo e não pela prática da lei. A salvação é dom gratuito de Deus, não provém das nossas obras. Então, assim, a igreja vai se tornando cada vez mais católica. Não que antes ela não fosse, mas no sentido da sua universalidade. Cristo deu a vida por nós, para que todos os homens pudessem fazer parte do povo de Deus, obter a salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E para que se salvem, basta que, pela fé, deem a sua adesão, creiam em Jesus, acreditem nele, na sua palavra, e desse modo a salvação se torna acessível a todas as pessoas. No Evangelho, Jesus, justamente usando a expressão "eu sou a porta das ovelhas", mostra que Ele é o único caminho para nós obtermos a salvação. Ontem, quarto domingo, domingo do Bom Pastor, e agora nós continuamos lendo o capítulo 10º. Na verdade, aqui hoje nós lemos os primeiros versículos do capítulo 10º. E Jesus não diz apenas que Ele é o bom pastor, mas também que Ele é a porta das ovelhas. Naquela época havia
uma espécie de muro de pedra, onde os pastores guardavam as suas ovelhas, um muro baixo de pedra, e havia apenas uma única porta, e ali vários pastores guardavam as suas ovelhas, uma espécie de curral coletivo. E depois, quando os pastores vinham retirar o seu rebanho, se aproximavam da porta e começavam a chamar, e as ovelhas, de fato, reconhecem a voz do pastor e vão saindo uma a uma. Estão as ovelhas todas misturadas, mas apenas aquelas que pertencem àquele pastor passam pela porta e o seguem. E nós devemos pedir a Jesus que nos conceda esta graça de reconhecer a sua voz e apenas seguir a sua voz, passar pela porta que é Ele mesmo, para encontrarmos alimento, para encontrarmos essa vida plena, em abundância, que Ele veio nos dar, de não darmos ouvidos a outras vozes, termos aquele senso sobrenatural da fé que nos faça discernir o que é a verdade do Evangelho, do que são falsas doutrinas, do que são ideologias que nos são propostas hoje de tantas maneiras. Termos os ouvidos bem treinados para identificarmos nos discursos que nós ouvimos o que é a voz de Jesus e o que é a voz do maligno, do ladrão que só vem para roubar, matar e destruir. Jesus nos dê esse senso aguçado de identificar a sua voz e de segui-lo para encontrarmos a salvação, a vida plena que Ele nos trouxe. Amém.